Bom, meu nome é Ellen Luiza Lico Rodrigues. Eu estou há 2 anos em Itapiranga. Trabalho como analista da qualidade na empresa Keystone Foods. Eu sou do interior de São Paulo, Presidente Prudente, e minha formação é engenheira química, formada na Universidade Estadual de Maringá. Bom, vou contar para vocês um pouquinho como que foi essa trajetória até chegar na minha formação e até entrar na empresa. O meu ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, eu fiz no SESI, que é uma extensão até na época, tinha uma extensão até do Senai, no meu ensino fundamental. E durante o período do ensino, a gente tinha uma matéria que chamava Área Econômica. Nessa matéria a gente aprendia algumas coisas básicas já para, vamos dizer assim, conhecimento para o mercado de trabalho. Então, na 5ª série a gente tinha uma iniciação ali com madeira, depois a gente tinha uma outro trabalho com argila, e a cada ano a gente trabalhava com uma coisa, eletricidade, serigrafia. Então a gente ia aprendendo algumas coisas, tendo contato com alguma coisa já ligada ao mercado de trabalho. Então assim, você já tinha uma noção do que você gostava de fazer, não gostava de fazer, e também tinha um incentivo muito forte ao esporte. Tá, no SESI, naquela época. A gente tinha um atleta do futuro e aí tinha muita gente que acabava atendendo essa área de esporte e o que era muito bom para o jovem naquela ocasião. Então, nesse atleta do futuro, eu acabei entrando no vôlei. Então, durante um bom tempo, eu participei do vôlei desse atleta do futuro e acabei, então, jogando no time da cidade. Então, eu era atleta da cidade de Presidente Prudente. E essa questão de ter entrado no esporte, ela me abriu muitas portas. Por quê? Eu não tinha condições de pagar um colégio particular. E no estado de São Paulo tem um diferencial muito grande de você estar fazendo um colégio particular e um colégio do estado, diferente de alguns outros estados do país, que é muito próximo. No estado de São Paulo tem uma diferença muito grande. Então, assim, para você entrar numa universidade estadual, e na época não tinha cotas para quem era aluno de universidade, de colégio estadual, você tinha que fazer um cursinho muito bom ou estudar um ensino médio muito bom. Então, essa questão do vôlei me ajudou o quê? Eu tinha bolsa de estudos. Então, eu estudei o meu colegial todo, num dos colégios mais caros da minha cidade, mas graças ao esporte. Então, assim, durante esse período meu de estudos e tal, o que me ajudou muito foi ter esse lado esportivo. Me tirou de muitas coisas, que eu poderia ter ido num caminho diferente, e ainda me deu bolsa para poder estudar. Então, durante os 3 anos eu estudei num colégio bom. Só que assim, quando eu terminei o 3º colegial, por mais que a minha escola me dava um suporte com psicólogo, para poder decidir que curso que eu poderia atender, fazia alguns testes com a gente para saber qual era a tendência ali, se era exatas, humanas, biológicas, eu saí do 3º colegial sem saber o que eu queria. Até porque o meu colégio tendia muito à área de biológicas, parte de medicina. O foco do colégio, por ser um colégio particular, ele queria colocar no outdoor e na publicidade do colégio que o aluno tinha passado em medicina. Na USP, na Unicamp, em primeiro lugar, e colocar na mídia isso. Então, minha tendência foi que não, então eu vou prestar medicina. Na pior das hipóteses, eu não vou passar e vou ficar pensando o que eu quero fazer. Então, durante alguns anos durante 1 ano e meio, eu prestei medicina. Só que eu já tinha saído do 3º colegial. Só que como eu era uma boa aluna, aí eu ganhei bolsa de 100% para fazer o cursinho. Então, eu continuava prestando, vamos dizer, para o curso, ainda não sabia qual era, então eu prestava medicina. E aí fazia ali, mas aí o que foi acontecendo? Eu fui notando que todas as minhas provas de vestibular, eu ia bem em física, eu ia bem em matemática, ia relativamente bem em química. Biologia mesmo eu dava uma sofridinha boa, e o resto ali, eu nunca fui ruim em história, nem em português, sempre tive umas notas boas em redação. Mas o meu forte era física e matemática. Às vezes eu zerava a prova, quer dizer, acertava tudo de física e matemática, e as outras ficavam ali na média, né? Então, isso foi me ajudando a quê? Determinar se nas provas, se eu gosto, quando eu ia estudar, eu estudava muito na biblioteca, eu precisava de silêncio, eu não consigo estudar com ninguém em volta. Então, eu pegava, ia na biblioteca municipal, não precisava nem na biblioteca da minha escola, nem nada, ia na biblioteca municipal,
Sentava lá, o que eu escolhia para estudar? Física, matemática. Porque eu gostava de fazer aquilo. Então, eu pegava, era rápido, fazia, não tinha dificuldade. Ao contrário, que na biologia eu tinha que estudar, tinha que ler, tinha que pensar. E às vezes eu não tinha preguiça de fazer. Eu falava, não quero hoje, vou fazer física, mais fácil. E fazia. Então, assim, eu fui identificando, na verdade, o que eu gostava de fazer, de estudar. Porque assim, chega numa hora que você fala assim, eu vou bem em estudar, eu vou bem em história, eu vou bem em geografia, tá? Eu vou bem. Você não tem nada que você vai muito mal. Tá? Quando tem alguma coisa que você vai muito mal, você fala, não, eu odeio matemática. Ok, não vou fazer engenharia, óbvio, eu odeio matemática. Mas se você tem, assim, facilidade nas matérias, mas não consegue definir o que é, então, o que você estuda quando você chega em casa? Você chegou em casa e fala assim, o que eu vou estudar hoje? Não tem prova, não tem nada, mas você sabe que você tem que estudar. O que você vai estudar? Matemática? Não vou estudar matemática. Eu vou estudar história. Vou estudar história. História é legal. Então você vai definindo o quê? Não, então quer dizer que eu tenho alguma tendência a humanas. Né? Talvez não seja uma administração, não seja, mas talvez seja uma coisa que puxa isso. Te dá dá uma atenção maior. Então, depois que eu tinha, vamos dizer, 1 ano e meio mais ou menos de cursinho, aí eu fui prestar a tal da engenharia. Mas qual engenharia prestar, né? Aí eu parei e pensei, tá, onde eu posso trabalhar com cada engenharia? O que cada engenharia faz? E nisso o manual do aluno, que tem todas as profissões e o que cada uma faz, ajuda muito. Então você pega aquele manual ali, dá uma olhada em cada um deles, fala, o que eu faço na engenharia civil? Não, engenharia civil é construção, tá? Engenharia de alimentos. Não, engenharia de alimentos só mexe com alimentos, tá? Aí foi engenharia química, tá? O que faz engenharia química? A engenharia química, ela é abrangente. Então eu escolhi, por que eu escolhi a engenharia química? Porque é uma engenharia que se eu quiser fazer uma pós em alimentos, eu sou engenheira de alimentos. Se eu quiser fazer uma pós em Minas, eu sou uma engenheira de Minas. Se eu quiser fazer uma especialização em açúcar e álcool, acabou, matei. Se eu quiser trabalhar na Petrobras com combustível, tô lá. Se eu quiser trabalhar com plástico só, tô com plástico. Então, todas as indústrias têm algum processo químico, tem algum processo de transformação. Então, o engenheiro químico trabalha onde? Qualquer lugar que tenha um processo de transformação. Desde o esmalte, ao brinco, a madeira, a roupa, tecido, indústria têxtil. Então, tudo tem uma transformação. Então, eu falei assim, tá, civil eu não quero. Elétrica? Elétrica é legal, eu gosto de física elétrica. Mas aí eu só vou ter que trabalhar só com elétrica. Não, então eu vou para uma coisa que dá para eu... Se eu não gostar... uma coisa importante, se eu não gostar, meus pais davam muito apoio para mim. Vou começar um curso, se eu não gostar, não, se não gostar, você para, faz outro. Mas e vai ter como pagar? A gente dá um jeito. Você também dá um jeito lá para não gastar muito, ou tenta uma bolsa, ou enfim, mas a gente dá um jeito. Tá? Então, eu tinha um apoio que atrás de mim, de falar assim, não, você pode tentar o que você quiser, e nós vamos tentar aqui acompanhar você, garantir que você termine sua faculdade, independente de qual seja. Se eu quisesse fazer pedagogia, se eu quisesse fazer direito, ou se eu quisesse fazer medicina ou engenharia, não tem problema, qualquer faculdade, até porque minha mãe é professora, e normalmente um filho de professor, o pai ou a mãe, incentiva o estudo de qualquer que seja. Então, comecei a faculdade. Logo quando eu comecei a faculdade, estava no primeiro mês de aula, nem no primeiro mês, segunda semana de aula, meu pai ficou doente. Ficou muito doente. E ficou internado e entrou numa UTI e ficou quase 6 meses internado. Como eu tinha passado numa universidade estadual fora da minha cidade, distante da cidade, eu não podia deixar minha família lá. Então o que eu fiz? Eu tranquei minha matrícula e voltei para casa. Então fiquei 1 ano até estabilizar minha família novamente, porque nesse momento eles precisavam de mim. Então eu voltei para lá. Só que quando a gente volta para casa, volta a dúvida. E agora, tá todo mundo preparado para eu deixar aqui e voltar para a faculdade? É realmente isso que eu queria fazer? Ou faço uma faculdadezinha aqui perto, qualquer coisa, continuo trabalhando no comércio, levo a vida, vou levando, né? Aí o bicho pegou mais do que no começo. Aí eu falei, agora, o que eu faço? Aí, nesse ponto, eu precisei de ajuda. Eu não consegui decidir sozinha. Por quê? Eu estava com um pai que estava certamente fragilizado.
uma situação ali de voltar para longe da família. Então, o que eu fiz? Aí eu precisei de uma psicóloga para conversar, para ver realmente o que eu queria. Eu decidi sozinha, eu só precisei de alguém para falar, para saber realmente o que atitude tomar. Mas voltei então para a faculdade. Nos meus 5 anos de faculdade, porque são 5 anos em engenharia, eu acho que não tem nem uma semana que eu não gostei da faculdade. Eu sou a pessoa assim que mais venera o meu curso e minha faculdade, eu acho, de todo mundo. Eu participei de iniciação científica, fiz um projeto da Petrobras que durou 3 anos, com bolsa, tanto que foi uma das coisas que me manteve na faculdade. Participei de empresa júnior, fui de uma empresa júnior de engenharia química, aliás, eu ajudei a fundar a empresa, começamos desde o início. É uma empresa que no começo, agora tem outros projetos, mas no início, quando a gente iniciou ela, trabalhava muito com a área ambiental, com resíduos químicos, enfim. Também participei da atlética, que é uma coisa sensacional, quer dizer, na minha universidade, quando eu cheguei não tinha atlética, nós formamos a atlética de engenharia, eu não participei da formação, mas logo no primeiro ano já fui uma das pessoas que começou, até porque eu jogava vôlei e comecei a jogar. Tanto que até hoje, depois de 2 anos de formada, acabei de ir para os Jogos Universitários, porque é uma paixão minha, assim, uma paixão que eu tenho pela universidade e pelos jogos. Então, assim, eu amo o curso que eu fiz, não faria outro por nada. Então, quando você faz o que gosta, trabalha numa área que liga ao curso que você faz, não tem como você não gostar, não se dar bem e não ganhar o suficiente para te sustentar e para te deixar feliz, assim. Então, todas as pessoas que eu trabalho hoje, eu me dou bem, muito bem. O que eu faço, de certa forma, eu nunca tinha imaginado em trabalhar com alimentos, até porque durante os 3 anos, como eu tinha comentado, eu trabalhei com um processo de produção de gasolina a partir do gás natural, ou seja, uma coisa que não tem nada a ver com uma indústria de alimentos. Era uma iniciação científica bem específica, com catalisadores, que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, eu nunca imaginei. Mas eu cheguei aqui e tive que... Tudo para mim foi novo. Então tudo que é novo é interessante. Então você começa a aprender, começa a fazer, e depois vira uma coisa fácil. Assim, o momento da faculdade, isso eu acho interessante, o momento da faculdade tem coisa muito, muito, muito mais difícil do que quando você for trabalhar. Esses dias eu até comentei com o nosso gerente ali da unidade. Para mim, na minha visão, o que a universidade tem que fazer, assim, de melhor para todos? A universidade, você não vai sair e fazer exatamente o que você faz na universidade. A universidade tem que abrir a mente, tem que fazer você aprender a pensar. Você aprende a pensar. Não adianta você fazer uma faculdade que não vai te agregar nada. Ah, não, estou fazendo, estou passando, estou indo, vou entregar trabalho, deu 10, não sei o quê, trabalho só em grupo, não sei. Tem que forçar você pensar. Tem que dar uma prova para você tirar um 2, um 1, 0, para você falar assim, tá, e agora? Não adianta eu chegar aqui que é 1 mais 1 é 2. Eu tenho que vir com uma coisa bruta para a pessoa tentar pensar numa coisa produtiva e trazer isso para o dia a dia. Então, assim, a faculdade para mim é formador de pessoas pensantes. Eu tenho que aprender a pensar, eu tenho que aprender a colocar, a chegar numa situação problemática e saber resolver. Então, por isso que eu falo, às vezes você não faz o seu curso perfeito, talvez não seja o curso perfeito. O meu, no caso, foi. Mas, assim, talvez a universidade sirva para algumas pessoas, às vezes, só para abrir a mente mesmo. Então, às vezes, tem gente que faz administração e acaba trabalhando numa área produtiva. Então, quer dizer, ensinou ele a trabalhar em cima de problema. Olha, vou dizer bem a verdade. Como trabalhar com alimentos talvez não seja assim, o ideal para mim, talvez eu pense assim, em voltar para uma área mais específica à engenharia química, uma coisa que tenha mais processos. Penso sim em fazer uma especialização, sim. Mestrado agora, não acho que é o ideal, porque para eu fazer um mestrado agora, eu teria que parar de trabalhar. Pelo menos na área que eu pretendo fazer um mestrado, eu não poderia fazer as duas coisas junto. Então eu teria que parar de trabalhar para poder
para poder fazer. Então não é esse o intuito agora. Eu gosto do que eu faço e eu quero continuar trabalhando aqui. Então eu faria uma especialização, por exemplo, na área de segurança do trabalho, que não tem a ver com, vamos dizer, qualidade do alimento, mas continuaria trabalhando na área do alimento, mas em outra área. Ou alguma coisa no meio ambiente, que eu já trabalhei também com consultoria ambiental. Então, talvez eu conseguisse alinhar ainda a empresa de alimentos, mas um outro setor de auxílio. Segurança, meio ambiente, alguma coisa que agregue ali na produção. Então, a princípio, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Tenho muitos cursos a fazer, tanto que agora a gente está fazendo cursos de auditoria, curso de HCP, então eu tenho muita coisa ainda para agregar à área de qualidade. Então, minha meta agora é o quê? Eu estou trabalhando na qualidade? Estou. Trabalho na área de qualidade, sou analista de qualidade. O que eu preciso para ser uma analista boa? Eu preciso ter um inglês fluente, eu não tenho ainda. Então, esse é o primeiro passo, eu tenho que ter um inglês fluente. Segundo passo, quais cursos eu preciso ter para ser uma analista boa, para ter vamos dizer assim, top? Eu preciso ter um HCP externo, eu preciso ter um curso de gestão. Então, assim, agora, na minha cabeça para eu completar meu ciclo, eu tenho que somar, vamos dizer assim, especializações na área que eu estou agora, para depois pensar no futuro mais distante. Então, assim, somar na minha profissão de hoje, para depois tentar mudar o caminho se for necessário.